A demanda por hidrogênio verde no mundo pode estimular o crescimento da indústria desse produto, dessa energia limpa aqui no Brasil. A expectativa foi destaque na publicação da agência Bloomberg. Ela projeta para breve uma demanda global de 500 milhões de toneladas. O hidrogênio faz parte dos projetos desenvolvidos no Brasil de produção de energia renovável. Uma das formas de obtenção é por meio da eletrólise da água, que utiliza eletricidade das energias solar, eólica ou hidrelétrica, sem emissão de poluentes. João Pedro está aqui para comentar essa projeção. João Pedro, tudo bem? Tudo bem. Com essa questão que nós estamos vivendo no mundo do aquecimento global, aumento da temperatura média do planeta, aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, uma palavra entrou em moda agora, chamada descarbonização. E aí o hidrogênio tem um papel fundamental. O hidrogênio tem várias cores, tem marrom, tem verde. O verde é produzido com energia renovável. O carvão, o marrom e os outros são usados gás natural para tirar o hidrogênio, ou carvão, etc. Então, o hidrogênio verde, ele seria um elemento extremamente importante nessa descarbonização. O que ele faz? Ele vai usar muita água e vai usar muita energia elétrica. Para quê? Para quebrar a molécula de água. A molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e tem 1 de oxigênio. Então, a energia elétrica usada nisso, ela vai separar o hidrogênio do oxigênio. Esse hidrogênio vai ser usado muito em grandes volumes em transporte, navios, nas locomotivas. Já se tem vários equipamentos já adaptados para isso. E o mundo inteiro está pesquisando, os chineses, os europeus, os Estados Unidos, como você reduzir o custo desse hidrogênio. Então, o Brasil tem uma vantagem muito grande. Por quê? Porque nós temos condições na região, especialmente no Nordeste brasileiro, você tem sol, produzir energia a partir de placas solares, e vento, produzir energia eólica. Então, seria uma energia limpa, uma energia renovável, sem emissão de gases de efeito estufa. Lá também tem uma posição estratégica, ou seja, fica perto da América do Norte, fica próximo da Europa. A Europa tem um programa de trocar o gás natural que eles compravam da Rússia, hoje estão comprando de outros locais, por hidrogênio na matriz energética dele. A China, por exemplo, que é uma grande poluidora, hoje é a maior poluidora do planeta, bota 30% das emissões de gases de efeito estufa, ela usa muito carvão para energia elétrica, para siderurgia e tal. Na siderurgia, você pode, ao invés de usar carvão, usar o hidrogênio. Então, você tem um campo para a produção de fertilizantes, dá para produzir amônia com ele. Então, você tem um campo fantástico. Tem que reduzir o custo dele, que hoje custa $8 por quilo, teria que trazer para $2 por quilo para ficar competitivo. Aqui no Brasil, já se começa a pensar muito na questão de montar usinas de geração por vento, eólicas, no mar, na plataforma marítima. Nossa plataforma ela é muito constante, ela tem uns 20 metros de profundidade e tal, e ela fica, você colocaria essas usinas de geração de energia perto dos portos, no caso do Nordeste, Suape e outros, para pegar essa energia e produzir o hidrogênio. Exportar esse hidrogênio na forma liquefeita. Ele é um produto muito inflamável. No passado, se usava nos dirigíveis. Aquele Zeppelin que explodiu, era hidrogênio que tinha ali. Aquilo era um perigo. Qualquer faísca ia causar, como causou no Zeppelin lá, morreu, explodiu, né? Então, para usar em caminhões, veículos, é muito complicado. Tem que ter um tanque especial, ele tem que ser liquefeito, é complicado. Porém, você tem muitas atividades. Transformar em amônia, fazer briquetes com o nosso minério de ferro, já exportar ele porque vai gastar menos energia para chegar no aço, ou você produzir energia elétrica com ele. Você tem um campo fantástico. E o Brasil tem uma vantagem dos países que têm maior potencial para isso. E também
No caso de produzir dejetos de suíno e tal, num processo de fermentação, dá para produzir o metano e produzir isso. O pessoal de etanol, por exemplo, no etanol tem 6 átomos de hidrogênio na molécula de etanol. Eles estão desenvolvendo, tem um carro da Toyota lá em São Paulo, na USP, que está sendo testado. Ele tem um equipamento chamado célula de combustível. Ele consegue separar o hidrogênio, jogar no sistema e produzir energia elétrica e funcionar o carro com uma bateria menor. Isso é possível fazer. Só que a célula de combustível hoje é um monstro, pesa 500 quilos, 400 quilos, fica complicado, né, para caber na plataforma dos veículos. Porém, como está se investindo muito nessa área, é possível que nos próximos anos se consiga fazer. Ou seja, é uma tecnologia que ainda vai ser mais bem aproveitada lá na frente. Ainda estamos eu acho que no início. No início, lógico. Mas a necessidade, quando tem uma guerra, você provoca um avanço na ciência rapidamente, porque muita coisa passa por cima e vão fazer porque o objetivo maior era resolver o problema. E a mesma coisa vai acontecer nessa questão da descarbonização. O mundo está entupindo a atmosfera de gases de efeito estufa, o problema está se agravando ano após ano, de gelo nos polos, temperaturas extremas, calor muito intenso, chuvas torrenciais, enfim, está uma cesta de problemas acontecendo. Talvez isso favoreça um desenvolvimento. Se você olhar a placa solar, 10 anos atrás ninguém falava nisso. Hoje nós temos 2 em Itaipu e nas casas dos brasileiros, 2, não é uma só, não, 2 usinas em Itaipu, 24 mil mega. Por quê? Porque subiu tanta energia, compensou, a China entrou no mercado pesado com placas solares eficientes e a um custo bem mais barato, facilitou. Então, esse modelo que está aí de você produzir energia com vento, com sol, você consegue produzir energia limpa, sem botar gás carbono na atmosfera, e é um custo hoje competitivo. A minha filha botou na casa dela, ela paga 100 e poucos reais de energia, quando ela pagava 600 reais no consumo normal dela. Por quê? Por causa das placas. Então, a energia solar veio para ficar, a energia no Nordeste é impressionante a quantidade de usinas eólicas em funcionamento, no sul do Brasil é possível, no Rio Grande do Sul, o litoral gaúcho venta muito. Então, você tem locais no Brasil que podem fazer. E sem contar outras alternativas que hoje não são ainda viáveis, mas pode ser que se tornem. Por exemplo, querosene de aviação. Se você pegar óleo vegetal, pegar o hidrogênio, você faz uma hidrogenização desse óleo e produz uma querosene verde. Hoje, querosene de aviação é 2% das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Um avião desse decola com 30 toneladas de querosene e queima tudo entre decolar e pousar no outro local lá. João, tem outro assunto que é o seguinte, agora 10:06, o rebanho bovino dos Estados Unidos, aí eu trouxe esse estudo divulgado hoje pela Scott Consultoria, esse rebanho deverá recuar ao patamar mais baixo desde 1961. Essa informação, como disse, foi destaque hoje da Scott Consultoria, comandada pelo nosso grande amigo, companheiro Scott, né? Ele buscou dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vou até colocar o gráfico que o Alcides Torres divulgou hoje. Olha só, o rebanho estimado para esse ano, 87 milhões e 800 mil cabeças. Já chegou a mais de 130 mil cabeças, 130 milhões, perdão, 130 milhões de cabeças em 1977 e em 1961 entre 90 e 100 milhões, ou seja, o que é projetado para este ano, até menos, né, João Pedro? É o que está mostrando o gráfico aí. O que significa isso, João Pedro? Essa queda, aliás, segundo o material, é a 5ª queda consecutiva no rebanho bovino, queda anual consecutiva desse rebanho.
A região de cria nos Estados Unidos fica muito próxima ao México, Texas, aqueles estados de Nevada, eles ficam próximos e lá mais para o norte, Montana e outros estados lá. E eles estão sofrendo muito com secas, secas catastróficas. Eles têm que comprar feno no meio oeste americano, tem que trazer feno para produzir lá e levar. É caro você produzir um bezerro nos Estados Unidos, fica caro. Hoje a arroba americana chegou a valer $100 no mercado, deve estar um pouco menor nesse momento. Eu tenho, vamos colocar na tela, já que você citou isso, o preço do boi no mundo. Também busquei esse dado na Scott Consultoria. Pode colocar para nós, até para que você possa... uma outra... É a cotação do boi no mundo que nós vamos colocar agora, que você citou aí, João Pedro, em dólar. Enquanto ele não coloca lá, vamos comentando rapidamente. Então, eles tiveram muita seca nos Estados Unidos, muito... Ah, chegou lá, ó. Vamos lá. Há um ano, esse dado é de 9 de fevereiro, semana passada, né, sexta-feira passada. Há um ano, o preço no Brasil, em dólar, estava em 45,48, $45,48. Hoje, 52. Na Argentina, de 57, cotação atual. Um ano atrás, mais de $60. Uruguai caiu de 52 para 50. Paraguai, de 51, manteve praticamente. Austrália, 66, caiu para 54 agora. A Irlanda, quase $80, aumentou até para 82,50. E os Estados Unidos também aumentaram. Aliás, os Estados Unidos chegaram a até $100 por arroba em meados do ano passado. De 81,90 dólares, agora $91,50. Dá o quê? Quase R$500 seria o equivalente a quase R$500? 460. 460, né? A grande questão americana, o custo do bezerro é caro para eles, né? Então, eles desmamam o animal e já botam no confinamento, aí passa a consumir farelo de soja, DDG, milho, etc. Então, o americano é o maior consumidor de carne bovina, é o segundo maior importador, só perde para a China, e é o terceiro exportador. Eles vendem esses cortes mais nobres dele, eles vendem para o Japão, para a Coreia do Sul e outros países que pagam um preço melhor, para a Europa, entra com muito esses cortes maior. Então, nos Estados Unidos, a questão da cria está muito difícil para eles, em função do clima deles lá, essa situação climática, que é essa seca, o custo de produção é muito alto, ele importa muito animal para a terminação do México, deve importar alguma coisa do Canadá também. Por quê? Para atender o consumo deles. Só que o americano consome metade da carne bovina dele na forma de carne moída, né? O famoso hambúrguer americano. Então ele compra carne barata, e aí o Brasil entra, com mais de 300 mil toneladas, está indo para o mercado norte-americano, de carne, especialmente de fêmea, e aí qualquer fêmea serve para fazer carne moída. Então você faz, eles importam carne nossa barata, exportam a carne deles mais cara. E o consumo deles é muito alto de carne bovina. O maior consumidor do mundo hoje é os Estados Unidos. E então você vê a situação, o problema deles é cria. E isso não é só dos Estados Unidos, é toda a região. Por isso que poucos países do mundo têm condições de produzir carne em volume. O Brasil é um deles. Uhum. O Uruguai é um país excepcional, uma pecuária fantástica, porém é pequeno. Não tem volume. Não tem volume.